Eu quero ler Atos 16, versículo 3, que está escrito: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Esse texto está se referindo a Timóteo. E existe uma pergunta: por que Paulo fez que Timóteo fosse circuncidado? Já que o próprio apóstolo se pronunciou tão fortemente contra a circuncisão. E aí entra algumas especulações de algumas pessoas de não crerem na Bíblia, porque foram homens que reescreveram a Bíblia e etc. Mas, veja bem, vamos separar as duas coisas. Se Paulo tivesse errado no que ele ensinou, isso daí seria natural, porque Paulo era um ser humano, sujeito a erros, como eu, como você que me assiste nesse momento. Todos nós somos sujeitos a erros. Agora, a Bíblia, ela de maneira alguma, a Bíblia, ela pode cometer erro. A Bíblia não pode cometer erro, porque é a palavra de Deus. Então, o ponto principal de Paulo em Gálatas, aqui, eu quero até ler para você, porque existem estas perguntas, essa especulação, se Paulo errou o seu modo de pensar, o que ele ensinou, aqui lido em Atos 16:3 e Gálatas 5, versículo 2, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É aí que pegam Gálatas e pegam Atos e como é dizer, mas não estou entendendo, será que Paulo ele errou a sua colocação, ele está trazendo confusão, pode ou não pode circuncidar? Fazendo a circuncisão, está tendo direito à salvação? Vale a pena a tradição judaica ou muçulmana? Porque isso daí gera mais de 5.000 anos, essa tradição. E Paulo, ele apresenta a sua carta aos Gálatas e aí Atos dos Apóstolos, Paulo se referindo a Timóteo, né? Paulo se referindo a Timóteo, quando Paulo leva consigo a Timóteo, veja bem, o ponto principal, como já falei, de Paulo em Gálatas, pode ser resumido com suas palavras, que já foi lido, né? Contudo, Paulo admite ter feito que Timóteo se circuncidasse. Ele admite. Olha só, no que foi lido, o versículo 3. Quis Paulo, ele admite. Ele admite ter feito que Timóteo circuncidasse. Isso não foi uma contradição ao seu próprio ensino. Não foi não. Mesmo que Paulo estivesse errado, como já falei no início, porque fez isso, escreveu aquilo, disse de uma forma em Gálatas, Atos apresenta diferente, isso não seria uma prova de que a Bíblia tenha errado. Não, a Bíblia não errou no seu ensino. O que seria isso, se caso Paulo tivesse errado? Simplesmente que Paulo errou. Não foi a Bíblia, foi Paulo. O apóstolo, como qualquer outro ser humano, era sujeito ao erro. Como a Bíblia é a palavra de Deus, ela não pode errar em nada do que ensinou. Além disso, a ação de Paulo fazendo Timóteo circuncidar-se não é necessariamente inconsistente com o que ele ensinou em Gálatas, que já li, já que os dois casos são diferentes. Paulo se opunha firmemente a quem quer que fizesse a circuncisão como necessária para a salvação. Paulo brigava, Paulo não, a salvação não é por aí, por esse caminho, não é necessário, tem que fazer isso para ser salvo, não. Então ele brigava, ele não mudou o seu ponto de vista, mas ele não se opôs à circuncisão como proveitosa para a evangelização. De fato, Paulo disse, veja só, o que está em Atos capítulo
9 e o versículo 20. Olha só o que está escrito: como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Entretanto, quando os judaizantes insistiam, Atos capítulo 15, versículo 1, olha como eles insistiam. Olha só, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Os judaizantes, eles insistiam nesse ponto de vista, e era por isso que Paulo, ele brigava, ele discordava que a salvação é só por via o Senhor Jesus. Então Paulo tomou uma obstinada posição contrária à circuncisão. Deu para entender? Então Paulo, ele não errou na sua colocação. Ele apenas ilustrou, ele apenas fez aquela ilustração de Atos de uma forma de evangelização, para que provasse aos judeus, como também aos muçulmanos, eles pudessem entender hoje, né, que a salvação é só por via o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal, dê esse apoio, faça o seu comentário, dê o seu like. Então, até o nosso próximo encontro.